Nessa imagem a gente já pode visualizar o resultado que está indo para o produtor. Nós temos aqui a fazenda Indaiá, que nós monitoramos com o drone, e é aqui a área de foco nosso com o milho, que estávamos voando, sobrevoando e fazendo as tomadas. Então podemos ver o contorno exatamente da área, do talhão que nós estávamos trabalhando. E aqui nós podemos, a primeira informação rica que a gente tem é o índice, por exemplo, de biomassa ou o quanto que eu tenho, como que está o vigor da planta que está sendo desenvolvida aí nesse experimento. Nesse caso, nós podemos perceber que existem algumas manchas com vermelho aqui e umas áreas com verde mais intenso. O verde mais intenso vai significar para mim que eu tenho mais biomassa, que eu tenho mais área verde, né? Então a planta está mais vigorosa, por exemplo, nessas áreas aqui. O vermelho está dizendo que tem ausência de planta, então eventualmente nós temos aí, isso é um efeito que a gente visualiza, da falta, por exemplo, de alguma falha, algum problema que teve ali na cultura. Nesse caso específico, conversando com o próprio produtor, nós descobrimos que a área não tinha mais curva de nível já faziam 5 anos, já faz mais de 5 anos. E mesmo sem curva de nível, a gente percebe a presença das curvas de nível e principalmente a ausência de plantas no local onde tinha as curvas de nível. Isso está diretamente ligado com a fertilidade do solo naquele ponto. Então, se a gente conseguir, por exemplo, exportar esses índices ou esses mapas aqui, exatamente as posições onde estão vermelho, o produtor pode ter uma ação de correção do solo para a próxima, inclusive para o próximo plantio, significando que ali precisa de correção. E assim vários outros tipos de processamentos são feitos, né, como resultado dos nossos softwares, por exemplo, o mapa de clorofila, que vai te indicar exatamente também aqui aonde está mais vigorosa, onde a planta está respondendo à fotossíntese melhor e, portanto, tem uma produção maior. Por exemplo, aqui nós podemos ver que nessa área, por tratamento diferenciado, a gente percebe a planta mais vigorosa e em alguns outros a gente também tem pronunciado aí as falhas na cultura. Então, a partir desse tipo de informação, é possível carregar o mapa direto na máquina que vai pulverizar ou que vai adubar e fazer a aplicação em taxa variada, direcionada exatamente para a correção desta área. E assim vários outros, né? Nós podemos ver, por exemplo, a refletância da planta, como que o nível de verde também, o quanto que a planta está respondendo. Então, percebem que aqui tem uma faixa que ela está com uma resposta mais fraca. E aí tudo a gente tem que relacionar depois, ir no campo, ir no local e perceber o que isso significa, né? E também nós podemos visualizar, por exemplo, a relação de altura de planta. Por exemplo, aqui, percebemos aqui tem uma mata, a mata mais alta. E depois nós temos aqui provavelmente o talhão com um declive, uma altitude diferenciada. Essas informações vão se somando e aí se tira depois uma recomendação ou para o produtor, né? O que fazer na área e assim por diante. Algumas dessas ferramentas são feitas com softwares que vêm junto com a câmera, e aí o próprio fabricante já nos possibilita alguns filtros, como também os softwares que a Embrapa tem desenvolvido, que é o forte nosso. Reconhecer aonde tem as diferenças, reconhecer aonde tem as melhor produção ou pior produção e aonde que o produtor tem que interferir. Então o resultado é exatamente um mapa de recomendação para o produtor.